hoje, o que vai ter no meu canal? Hoje, gente, eu vou trazer um vídeo que eu demorei demais para fazer. Na verdade, eu tô demorando ainda para fazer o resto dos vídeos que eu tenho que trazer. Mas é que são os vídeos que tem os temas mais fortes, sabe? E esses vídeos que tem temas fortes, eu gosto de ir devagar. Hoje, gente, eu vou falar sobre o fim dos tempos. E a verdade dos fins dos tempos, né? Eu venho trazer um recado da espiritualidade, o que a espiritualidade vem revelando, tá? Revelou e disse. E assim, quando eu parei para fazer esse vídeo, eu tava pensando, poxa, eu tenho que entrar agora eu tenho que entrar no assunto do fim dos tempos, porque eu tenho muitas revelações para falar que foram passadas para mim para eu falar para vocês, né? Só que, como é um tema muito, como é que eu posso dizer? A espiritualidade, ela fala o seguinte, ela fala que não é um tema pesado. A espiritualidade diz que não é um tema pesado, mas, querendo ou não, é um tema que exige, sim, como é que eu posso dizer? Uma certa tensão, vamos dizer, né? Uma certa tensão para falar mesmo para vocês, né? Mas a espiritualidade, ela vem dizer o seguinte... muitos estão se falando aí sobre o fim dos tempos, tem muita gente recebendo mensagem também, né? E tem compartilhado na internet, eu tenho acompanhado algumas pessoas, né? Que estão revelando coisas, que receberam um tipo de sonho, um tipo de acontecimento na vida dela, que vem em relação a isso, ao fim dos tempos, não é? E primeiramente, antes de começar a entrar mesmo nesse tema do fim dos tempos, eu quero falar alguma coisa relacionada a esse fim dos tempos. Tem acontecido muito na internet e você tem visto nos noticiários, não, porque no noticiário ninguém fala sobre o fim dos tempos, né? Ninguém fala. Você passa desapercebido, né? Você não vê nada, ninguém falando do fim dos tempos. Um monte de coisa se armando por trás, um monte de coisa acontecendo, um monte de coisas gigantescas, né? Em eminência de acontecer. E os noticiários não falam nada, eles só simplesmente ficam falando aquele debate de política, é um debate de política infinito que não acaba nunca, né? E que tem o seu valor, mas não todo momento, né? É chegado o momento de falarmos também de outras coisas, coisas importantes para a sua vida, para a sua salvação, né? Porque é fato que nós não estamos mais vivendo aquelas épocas de antes. Agora a gente está chegando mesmo no momento, né? Naquele momento que eu já falei para vocês quando eu comecei, voltei com os vídeos de novo. Quando eu voltei com os vídeos novos, né? Dessa remessa nova que eu voltei agora esse ano, né? Então eu falei no princípio, né? Que primeiro o que me leva, antes mesmo de começar com revelações, o que me leva a falar sobre esse tema do fim dos tempos eu sentei aqui, eu ia falar em relação ao fato de que a gente tem visto muitas notícias sobre os fins dos tempos e eu vejo muitas pessoas que às vezes ela tem uma revelação, às vezes ela tem alguma coisa a comunicar sobre o fim dos tempos, né? Não o final do mundo, tá? Eu quero deixar bem claro, o mundo não vai acabar, gente, mas o fim dos tempos é o fim dos tempos. Então não é final do mundo, porque você fala, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo não vai acabar, né? Mas é o fim dos tempos, é a transmutação energética, é o recolhimento da negatividade, é um monte de coisas acontecendo e que acontecerá sim, não demora muito, né? Aí você vai me perguntar, quando é que vai acontecer? Aí você vai me perguntar, e quando é que vai acontecer? A espiritualidade não disse quando é exatamente que vai acontecer, mas é breve, não vai demorar muito, né? Então, quando a espiritualidade fala sobre as questões, eu até penso o seguinte, quanto mais tempo demorar, melhor, entendeu? Por quê? Porque tenho medo de que alguma coisa aconteça? Não, simplesmente pelo fato de que quando a gente tem comunhão com Deus, a gente não tem que ter medo de nada. Como a gente tem comunhão com Deus, a gente não tem que ter medo de nada, só que a questão quando começarem a acontecer um monte de coisas encavaladas uma em cima da outra, o que vai acontecer? O caos é muito ruim, né? Imagina você viver em meio ao caos, né? Por mais que você esteja com Deus, que estejam com luz e tudo, você sabe que viver em meio ao caos vai ter as suas perturbações, né? Então imagina o que aconteceu com a gente naquele tempo que houve aquela greve de caminhão, né? Houve aquela greve de caminhão e todo o país parou e os supermercados ficaram sem alimentos, aquela história toda. Imagine em meio ao caos, as rebarbas, né, do que vai acontecer no mundo, né? Porque a questão é o seguinte,
No Brasil, vai acontecer um monte de coisa. Claro, o Brasil também tem que ter as limpas dele, né? O Brasil é um país que, sim, perante todo o resto, é um país, assim, soberania de luz, um país mais iluminado, é um país que, mediante ao todo o resto do planeta, tem uma camada energética forte? Tem, né? Então, no entanto, o que estamos abordando aqui hoje é o que acontecerá, né? Quais são as coisas que acontecerão no Brasil de fato que a espiritualidade me passa, né? É claro que tem até alguns cientistas falando, nem vou entrar no lado da espiritualidade, ainda estou falando sobre ciência agora. Alguns cientistas falam que se acontecer algum tipo de guerra nuclear, se acontecer algum tipo desse tipo de evento, né, catastrófico, algum vulcão muito forte vai entrar em erupção, alguma placa tectônica se desvencilhar lá do lugar e mexer com o mar, né? Então, tudo que acontecer tem grandes influências. Tudo que acontecer em relação a catástrofes naturais ou guerra nuclear vai ter um abalo muito grande na camada, na nossa atmosfera, né? Porque em meio sei lá, em meio a por exemplo, um vulcão que entra em erupção, tem várias coisas, não é só entrar em erupção e sair as larvas, não é só isso. São os gases que são liberados, são as explosões, várias coisas causando uma cadeia, né? É uma coisa que desencadeia outra, né? E no fim da história causa uma catástrofe muito maior, né? Então, e eles falam que isso tudo é uma coisa muito ruim para a nossa atmosfera, que acontecendo qualquer coisa desse tipo, por exemplo, eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu estou falando só a respeito agora da ciência, né? Eles mesmos falam, né? Porque eu já falei aqui em algum vídeo, eu não sei, mas se eu falei, eu estou repetindo novamente, para vocês entenderem que qualquer coisa que aconteça humanamente, né, da mão do humano, né, através de uma guerra nuclear, ou através de catástrofes, né, o Brasil não, o planeta inteiro vai acabar sofrendo, não só aquelas partes onde aconteceram as guerras, ou onde houve o vulcão em erupção, né, e isso acontecendo vai mudar o clima, né, a gente vai ter uma transformação climática. Então, as coisas vão deixar de ser como são, né? Então, gente, isso aí do ponto de vista científico, né? Então, isso é do ponto de vista científico e eles mesmos, o povo da ciência, eles mesmos falam, pensando em catástrofes de vulcões, pensando em abalo sísmico, pensando em guerra nuclear, pensando em coisas que venham a abalar a atmosfera, eles falam que o mundo inteiro sofrerá. Mas pela localização do Brasil, o Brasil ele não sofrerá tanto, mas sofrerá sim também, né? Porque acaba acontecendo que se mexe com com a atmosfera, mexe com todo o planeta, né? Então vai começar a nevar, eu já falei isso para vocês, vai começar a ficar, não vai ter mais isso de que tá frio, tá quente, dependendo se for uma guerra nuclear, ele vai cobrir toda a atmosfera de forma com fumaça, com resíduos, né, tóxicos, de forma que a gente vai ficar alguns dias sem ver o sol, de forma que a gente vai acabar ficando com o planeta, com a camada atmosférica toda manchada de resíduos, de pó, de poeira e tudo que vai tampar o sol. Então, tampando o sol, a gente vai passar por quê? Por uma pequena época e uma pequena era glacial, não é verdade, no planeta Terra. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimentos, né? Mas, em relação ao que eu estou falando do Brasil, o Brasil, ele, em relação à localização em que ele se encontra, ele é um país privilegiado, tá? Porém, não só levando em conta a localização do Brasil, levando em conta a energia do Brasil também, que é um país jovem, quando eu digo um país jovem, é como? É um país jovem, onde não houveram, guerras, não houveram grandes acontecimentos. Eram os índios, inocentemente, vivendo, né, nas terras brasileiras, né, como a terra deles, né? E depois vieram os europeus e foram habitando o Brasil e foram povoando e tudo, colonizando e tal.
E não houveram grandes acontecimentos energéticos no Brasil, né? Como houveram na Europa, né? Nos Estados Unidos. Então, quer dizer, em várias partes do mundo que já houveram guerras, em várias partes do mundo que já houveram guerras, já houveram acontecimentos catastróficos, já houveram muita tristeza, muita, como é que eu posso dizer, muita agonia, né? Houveram muitas batalhas, lutas e energias estagnadas desses tempos, né? Porque existem energias estagnadas desses tempos, gente, né? A gente caminha, mas os lugares onde aconteceram grandes acontecimentos de chacina, de coisas, de grandes, de mortes em massa, essas coisas todas, passou-se, as pessoas morreram, né? Mas ficaram lá os resíduos energéticos poluindo, vamos dizer assim, o ambiente. Acaba acontecendo que, mesmo nesses lugares, ainda existem seres, mesmo nesses lugares, até hoje, permanecem ainda alguns espíritos perdidos, né? De época de guerra, né? Soldados de guerra, matadores, pessoas que nesse tempo causaram, né? Viveram essa vida de trevas e escolheram não reencarnar, escolheram não seguir o seu caminho, escolheram estagnar naqueles lugares onde eles já eram acostumados a estar, né? Até hoje, lugares que houveram esse tipo de acontecimento carregam as energias da negatividade, carregam pessoas que desencarnaram lá e que não quiseram seguir adiante ainda vivem lá os seus espíritos perdidos. Então todos esses elementos fazem com que esses países carreguem carreguem essa energia densa, né, da negatividade. Por quê? Porque essas angústias, esses pesos, esses miasmas, eles ficaram lá pairando. O que é miasma? Restos energéticos, né? De atitudes, de acontecimentos, de sentimentos, tudo isso pairando nesses lugares de guerra. Então, que até hoje estão lá sem transmutar, né? E muitas vezes você vê que lugares que já passaram por guerra voltam a passar por guerra novamente, eles voltam a acontecer coisas de negatividade, né? Pessoas querendo dominar as outras. Como você vê que em países que já houveram muitas guerras, elas continuam vivendo esse tipo de coisa. Ou é um tipo de açoite, um tipo de dominação do povo daquela terra, um tipo de terror daquela terra, ou um tipo de terror relacionado àquela terra, coisas que acontecem ainda, né, nos momentos de agora, relacionado à negatividade, através do quê? Dessa negatividade, dessa energia de negatividade que fica lá, que fica nos lugares. Seres que não seguiram adiante e que vivem lá ainda, causando terror na vida das pessoas, né? Causando a negatividade, causando desequilíbrio nas pessoas que estão vivas, né? No humano, como uma espécie de soldadinho das trevas. Isso tudo, gente, faz com que esses países tenham esse peso energético, onde tenham essa propensão a acontecer muita coisa ruim, né? Então, porque tem lugar que parece que só acontece coisa ruim. Eu vou abrir até um parênteses aqui para poder falar sobre Israel, né? Por exemplo, Israel é um exemplo, né? É uma terra massacrada, onde todo mundo já houveram muitas mortes, as pessoas brigam, várias pessoas odeiam aquele lugar, várias pessoas emanam energias negativas para aquele lugar, várias pessoas querem a destruição daquele lugar, do povo daquele lugar. Né? Então, quer dizer, é um lugar onde, além de ter havido muitas guerras, muitas chacinas, mortes e tudo, ainda existe essa emanação energética das pessoas que estão em outros lugares, emanando energia ruim para aquele lugar, né? Então, não é à toa que é dito, por exemplo, pelas escrituras sagradas, que no fim dos tempos haverá uma grande batalha, né, naquele lugar. Justamente por isso, porque você vê que essa carga energética toda em cima do local, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso, tem isso. Qual é a diferença do Brasil para esses lugares? É que o Brasil é um país mais clean, por mais que sim, temos coisas terríveis, temos assassinos, temos, né, coisas terríveis no Brasil também, né? Não vamos dizer que não temos nada de terrível no Brasil, temos sim também as negatividades, mas não chega em comparação com o que já aconteceu nesses países, nesses locais, com essas pessoas, né? A negatividade do Brasil, ela por mais que ela seja terrível, ela
ela é um pouco mais clean em relação ao que acontece no resto do mundo, né? Tem coisas, tem gente, eu não gosto de falar de negatividade, e por isso muitas vezes fiquei resistente a gravar vídeos de negatividade. Eu não gosto de falar sobre negatividade, né? Porque eu acho que eu prefiro falar sobre luz. Luz é uma coisa muito mais maravilhosa, sabe? Eu gosto de falar sobre luz. Luz é muito mais bonito, é muito mais maravilhoso, é muito mais inteligente, é muito mais, como é que eu posso dizer? É muito mais evoluído, né, gente? Então, pra que você perder tempo falando de trevas quando você pode falar de luz? Só que a espiritualidade diz que não, é preciso falar tudo, né? E tudo inclui as trevas também. Então, quando eu estou querendo falar sobre esse assunto em relação à energia que paira nesses países em relação ao Brasil, a energia do Brasil é uma energia mais clean. Por mais que tenhamos a negatividade no Brasil também, não se compara com o que acontece no resto do mundo, né? No resto do planeta. O Brasil é um país até novinho, jovenzinho, né? Então, tanto é que quando é dito pela espiritualidade que quando acontecer todas as catástrofes no mundo, muitos quererão vir para o Brasil. Porque eles vão ser refugiados, eles vão ter que se refugiar, porque no país deles vão estar tudo acabado, tudo destruído, eles vão precisar ir para algum lugar. E muitos deles virão para o Brasil, né? Então, mas, vamos supor que se for catástrofes da natureza, né, em relação às catástrofes de natureza, em relação ao Brasil, o Brasil está localizado num local muito privilegiado em relação a todos os eventos, né? Porém, não quer dizer que ele não passará por nada, né? O Brasil, a espiritualidade diz, o Brasil passará pelas rebarbas do que vai acontecer no mundo. Por exemplo, vão ser as ressacas, né? Eles falam assim, vai passar pelas ressacas. Por exemplo, tem uma tsunami enorme que vem varrendo tudo, vamos supor um exemplo. Vai acontecer aqui no Brasil devido ao quê? Devido a uma placa tectônica que saiu do lugar, devido a algumas coisas que aconteceram em relação a desastres naturais, e aí vai acontecer uma tsunami enorme, e aí no Brasil vai acontecer o quê? Vai acontecer uma rebarba, entendeu? O que a gente vai sentir aqui? A ressaca. Então, quer dizer, vai ter sim algumas partes do Brasil como posso dizer, sendo engolida pelo mar, né? Então, vai passar por esse tipo de coisa. Não vai ser nada comparado com o que vai acontecer no mundo, né, gente? Até porque o projeto do Brasil é exatamente o fato de que muitas pessoas poderão ficar aqui refugiadas. Só que o que eu tenho para falar é que é o seguinte: no fim dos tempos, a negatividade ela vai ter que ser extinguida. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, em relação a tantos vídeos que eu tenho visto, eu vejo vídeos que são muito sensacionalistas, sabe? Eles metem medo nas pessoas, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sabe? Eu não quero ser sensacionalista, ao mesmo tempo eu também não quero meter medo de vocês. Eu não acho que ninguém tem que procurar Deus por causa de medo. Acho que as pessoas têm que procurar Deus porque elas têm que entender que Deus é a salvação, Deus é a luz. Deus é aquilo que emana dentro de você. Você tem que se conhecer. Porque quando você se conhece, você conhece a Deus. Você entendeu? Porque Deus reside dentro de você. Eu não quero ficar falando aqui das minhas palavras, falando as coisas para vocês, revelando coisas para vocês, de forma a colocar medo em vocês. Agora, o que vai acontecer no planeta Terra é uma extinção. Vai ser extintos muitas pessoas, muitos seres humanos vão ser extintos devido exatamente às catástrofes, devido quem sabe, né? Mas a verdade é a seguinte, existe uma possibilidade muito grande, mais para sim do que para não, tá? De uma guerra, entendeu? Porque as pessoas estão se armando, elas estão maquinando as suas estratégias, eles estão nessa iminência, eles estão buscando esse confronto, tá? As pessoas lá do outro lado do planeta, né? Então, mesmo aqui, as pessoas que vocês já sabem quem são, aqueles mesmos países que só pensam em guerra, que só querem guerrilhar, que só querem, né, estarem disputando e acham que são donos do planeta, podem fazer o que quiser, podem até começar uma guerra nuclear que não tem problema nenhum. Tô nem aí, dane-se os outros países que não tem nada a ver com isso, eu começo a guerra nuclear e não tem problema nenhum, mesmo que eles tenham que sofrer as consequências, né? Isso é a arrogância do homem, né? Você vê que a espiritualidade fala, é uma arrogância muito grande, só que nós não estamos sozinhos. Por mais que as pessoas queiram, por mais que as pessoas pensem e queiram ser os donos do mundo, eles não são os donos do mundo, não é? E a espiritualidade vem dizer isso, né? Que eles não estão, a humanidade, eles não estão sozinhos.
E não é assim, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Está tudo sendo monitorado também pela espiritualidade, né? Pelas espiritualidades de elevação maior, pelos seres das galáxias, porque existem muitos seres nas galáxias, né, gente? As pessoas pensam que não, só estamos aqui, somos só nós mesmos, sabe? Somos só o humano. O humano, eu vou falar uma coisa, e se você tem evolução espiritual, isso não é pra você. Mas o humano, ele é tão medíocre que ele acha que ele é o único no meio do universo inteiro. Ele é só ele mesmo, só existe ele, né? E na verdade, o que é o humano? O que é o humano? Vamos falar a verdade, o que é o humano? É um saco de carne, né? O que é o humano? Eu vou ser prática e objetiva mesmo, de uma forma até rústica. O que é o humano? Um saco de carne que quando morre apodrece. É isso, humano. Entendeu? Então, se você é isso, se você está ligado a esse tipo de termos, né, que isso se relaciona com você, se você acha que isso relaciona com você, então realmente é o que eu digo, você é isso é isso que eu estou te dizendo, e você é exatamente isso que eu estou falando. Agora, se você já é uma pessoa consciente, se você já é uma pessoa elevada, já entende que não, peraí, eu não sou só isso, tá? Eu não sou só um saco de carne, eu sou um espírito, eu tenho um pensamento, eu tenho uma vontade, eu tenho um sentimento, eu tenho uma energia, eu tenho algo a levar para frente, eu tenho uma elevação para buscar, eu tenho uma escada espiritual a subir, eu tenho todos esses elementos para conquistar e para fazer brotar em mim. Então, se você é uma pessoa de elevação, então você está entendendo o que eu estou falando, né? A espiritualidade, ela fala muito isso. Ela fala o seguinte, fale o que a gente está pedindo para você falar, passe as mensagens e não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou não, porque aqui o que você tem para falar são para os escolhidos, são para aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem e vão captar, opa, é isso, entendeu? No coração delas vão se revelar. Então eu venho justamente falar para essas pessoas, os escolhidos, né? As pessoas que vão ouvir e vão captar a mensagem. Mas as pessoas estão sempre convocadas a se melhorar. Então, se você quiser se melhorar, preste atenção nesse vídeo. Presta atenção nesse vídeo, né? Então, gente, o que eu venho dizer pra vocês é o seguinte, o que a espiritualidade tem falado sobre o fim dos tempos em relação a tudo, né? As pessoas falam assim, vai acontecer uma catástrofe, se preparem que vai acontecer isso, se preparem que vai acontecer aquilo, né? E, no entanto, a espiritualidade vem dizer o seguinte, que ninguém tem que se preocupar com o que vai acontecer. As únicas pessoas que devem se preocupar com o que vai acontecer são exatamente aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Essas sim, essas devem se preocupar, porque o fim da negatividade do planeta vai acabar e a transmutação vai acontecer. Então, se você não estiver alinhado com a energia planetária, você vai ser, eles falam que exterminado. Eles falam exterminado, tá? Eles falam exterminado do planeta. E aí os seus espíritos vão para algum lugar, né? E aí os seus espíritos vão para algum lugar. Ou vocês vão ser levados para outros orbes, né? Outros lugares para que tenham novas oportunidades, que não será a Terra, né? Depende do seu grau de negatividade. Ou se você for uma pessoa muito negativa mesmo, uma pessoa terrível, uma pessoa que, sabe, tipo, nossa, no último grau da negatividade, você vai ser jogado lá naquele fogo do inferno, que eu tenho que fazer o vídeo do fogo do inferno. Mas falando sobre isso. Que jogo do fogo do inferno é esse? Eu acho que eu vou fazer agora, tá? Depois desse vídeo eu vou fazer falando sobre o fogo do inferno. E é bom que eu já faço logo dessa negatividade, porque eu não gosto de falar de negatividade. Mas eu tenho que falar as revelações e depois eu vou trazer as revelações, tá, gente? Todas as revelações, todas as visões que os mentores me mostraram, tá? Depois eu vou trazendo cada coisa num videozinho pra vocês. Mas o que me preocupou a primeiro momento e que me fez gravar esse vídeo, né, foi o fato do sensacionalismo. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão entrando em pânico, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que às vezes ficam pensando, será que eu tenho que deixar o meu emprego? Eu tenho que correr para uma montanha? O que é que eu tenho que fazer? Meu Deus, não consegue dormir direito, está estressado, não está nem mais vivendo a vida, está parecendo um zumbi. Tem gente que está nessa faixa energética. Tem gente que acaba porque sabe que isso são coisas ligadas a profecias de livros sagrados. Então, sabe que é um acontecimento que virá, porque isso é verdade, os fins dos tempos eles virão, sabe que é um acontecimento que está predestinado, que está marcado para acontecer, então as pessoas entram em loucura, e aí elas veem ainda esses vídeos, que são vídeos totalmente, às vezes, muito sensacionalistas, que querem realmente
colocar a pessoa, medo na pessoa, colocar pânico na pessoa, né? Então a pessoa fala coisas terríveis, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o que, e aí depois elas falam, não, gente, mas não fica preocupado não, né? Então eu fico pensando o seguinte, me deu uma coisa assim de falar, sabe? Eu falei assim, caramba, eu preciso falar para essas pessoas, porque a espiritualidade ela diz o seguinte, todos aqueles que estiverem com Deus não precisam se preocupar, porque tudo vai acontecer da forma que tiver que acontecer, de uma forma tranquila, de uma forma, vamos dizer o seguinte, pacífica em relação àqueles que estão com Deus, né? Os únicos que devem se preocupar são aqueles que estão nas trevas, longe de Deus. Esses são os únicos que devem se preocupar. Por quê? Porque realmente vai acontecer coisas no planeta e essas pessoas serão convidadas a se retirar dele, né? Então a espiritualidade ela diz o seguinte, as pessoas não devem entrar em pânico, né? Às vezes eu tô vendo alguma coisa, ou às vezes eu vejo um vídeo de alguém, a espiritualidade fala assim, mas caramba, daqui a pouco as pessoas vão entrar em pânico no meio da rua, vão entrar no caos total. Eles falam assim, meu Deus, desse jeito daqui a pouco isso não ajuda em nada, você entende? Às vezes as pessoas fazem isso como se quisessem alertar a humanidade, e realmente tem que alertar, mas não é colocar um pânico, né? Você tem que ter cuidado com o que você passa, com a forma como você fala, né? Porque senão você coloca pânico nas pessoas de uma forma que elas, em vez de ajudar, elas começam a entrar no caos total, e não é isso. A espiritualidade justamente ela fala, nós estamos aqui justamente para equilibrar isso, nós não vamos permitir que coisas terríveis aconteçam com aqueles que estão com Deus, não é verdade? A espiritualidade, ela diz que passaremos por caos na terra, acontecerão muitas coisas, uma encavalada atrás da outra, entendeu? Não é à toa que já mal começou 2019, tá tudo acontecendo, um monte de coisas terríveis, ele virá muito mais, a espiritualidade diz que virão muito mais coisas terríveis e que as pessoas têm que se preparar sim, mas elas têm que lembrar que o principal que a humanidade tem que ter é o equilíbrio. Elas têm que estar equilibradas, elas têm que estar com Deus. Então, é isso que elas vão dizer. O principal que as pessoas devem buscar é a Deus. Buscar a luz, buscar evoluir o seu espírito, buscar estar abastecido energeticamente de energia positiva, de energia de luz, para que você possa receber a sua mensagem que você tiver que receber, para que você possa receber a sua salvação, para que você possa receber a mensagem que você tiver que receber, para que você possa ser conduzido para lugares bacanas, lugares onde você estará protegido. Para tudo isso, você tem que ter um equilíbrio energético, tem que ter aquele equilíbrio espiritual e mental. Você tem que estar na luz para que você possa ter captação de entender e quando for no momento de desespero, você ter saída, você encontrar a sua saída, né? Porque o que tem acontecido é que as pessoas estão passando muitas coisas para as pessoas, né, para a humanidade, de forma muito aterrorizante. Olha, meu Deus, vai acontecer isso. Meu Jesus Cristo, olha isso daí, meu Deus. Sabe, as pessoas estão fazendo isso, realmente vão vir coisas terríveis, mas você não pode fazer isso com as pessoas. Tem gente que é muito influenciada, tem gente que é muito, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que são muito impressionadas, né? E elas isso acaba afetando muito a vida da pessoa. E o que a espiritualidade diz é que vocês devem caminhar tranquilamente na vida de vocês, devem buscar a Deus acima de tudo e devem continuar fazendo sua vida, seguindo o seu caminho, orando a Deus. O que eles falam é isso, esteja com Deus. O principal foco é isso, mais do que você pensar em qualquer coisa, mais do que você pensar, eu tenho que subir para a montanha, eu tenho que deixar a cidade, eu tenho que deixar minha casa, eu tenho que abrir uma vendinha lá na cidade do interior, eu tenho que, entendeu? Fazer um poço, eu tenho que plantar, eu tenho que fazer uma plantação no meu jardim, eu tenho que fazer, né? Mais do que você ficar afobado querendo criar todas essas situações, você tem que buscar a Deus, você tem que estar em contato com a luz, você tem que estar protegido pela energia de luz, porque é isso que vai te proteger, né? Eu vou falar das coisas que, né? Eu estava pronta para fazer esse vídeo, que eu queria falar esse vídeo de alerta, né? Que o que a espiritualidade passa é que eu, por exemplo, vi que tem alguns vídeos de algumas pessoas que elas vão para um outro polo. Elas pensam assim, elas falam assim, que a espiritualidade vai fazer tudo maravilhoso, que vai tudo transmutar energeticamente, mas vai ficar tudo perfeito, que não vai acontecer nada, que as pessoas vão evoluir bastante e que vai estar todo mundo em evolução, vai todo mundo em paz e tranquilidade e vai acontecer a iluminação de cada pessoa, vai aflorar e vai acontecer e olha só para o lado luminoso, que é o certo, você pensar no lado luminoso e que vão acontecer lados luminosos, né? Mas tem pessoas que estão passando essa mensagem dizendo que a espiritualidade
falou que isso, que vai acontecer coisas de luz, que vai acontecer só positividade, só alegria, só proteção, as pessoas todas se evoluindo rapidamente, porque abriu nelas um sentimento de evolução, e elas vão se transmutar e as coisas vão modificar, né? Tem gente passando esse tipo de mensagem também, então os dois polos. Tem as pessoas que estão falando do terror e tem as pessoas que estão falando de somente luz, né? A espiritualidade que me acompanha, ela diz o seguinte, que não vai ser só isso, tá? Os meus mentores da luz, eles falam, não é isso só o que vai acontecer, essas coisas todas maravilhosas, né? As coisas todas maravilhosas acontecerão após, né, todas essas coisas acontecerem, as coisas terríveis acontecerem, né? Um monte de catástrofe, um monte de coisa, e a iminência da guerra mundial, aí nossa guerra não, né? Da guerra e muitas coisas, muitas limpezas, né, acontecendo de forma brusca. Isso realmente vai acontecer, né? A espiritualidade diz, não. E ela diz que está próximo a cada dia e que vai ser um momento de realmente grande caos, realmente grande combate mesmo. Vai ser um momento de... Eles falam que vai ser um momento muito sangrento. É isso que eles dizem. Vai ser um momento sangrento na Terra, né? É isso que eles falam, que vai ser um momento sangrento na Terra, vai ter mesmo muita coisa ruim. Porém, as pessoas que estão com Deus, que estão com luz, que estão buscando na evolução espiritual, porque a gente entende o seguinte, entenda o seguinte, gente, a vida terrena, ela é para evoluir o espírito. Esse é o foco. Se você está na vida terrena, você não está evoluindo o seu espírito, então você não está fazendo o que você tem que fazer. Você entendeu? Porque como eu já falei várias vezes aqui, nós não vemos na Terra para ficar usando sapato alto, indo na balada, fazendo isso aqui. Isso não é só o que você vem fazer, isso são uma das coisinhas que você faz na Terra. Viajar o tempo inteiro, fazendo isso aqui. Não, você vem aqui despertar o seu ser, né? Todas essas coisas, às vezes as pequenas futilidades que te acompanham e que acabam que acabam acontecendo na sua vida, que acabam permeando, né? Essas pequenas coisas que acabam permeando a sua vida, elas são coisas de consequência, é uma consequência de você viver na vida terrena. Mas a sua vida terrena não é isso, você tem que estar focado na sua espiritualidade. Você tem que estar focado na sua espiritualidade, na sua elevação espiritual, na sua iluminação, no seu aprendizado, na observação. Porque a vida terrena, ela é uma escola, ela tem um propósito de ser, né? Você não está aqui só do nada encarnado, seu espírito dentro de um corpo físico. Não é só para você viver, é para eu dançar, é para eu curtir, é só para eu ficar de boas, entendeu? Não, isso não é o que você vem fazer na Terra. Isso é uma das consequências. Você também pode fazer isso, mas você tem que ter um compromisso com o seu espírito, você tem que ter um compromisso com a sua mente, com a sua evolução espiritual. Esse é o foco, entendeu? Porque você é espírito, você não é carne e osso só. A carne e o osso é um artifício, é um meio em que o seu espírito é um meio em que o seu espírito utiliza para que você possa viver algumas experiências, né? Para que você possa transmitir, para que você possa permear pela escola terrena. Então você tem que estar em algum lugar, você tem que estar dentro do corpo físico, né, para que você possa viver suas experiências. Então esse é o foco. Qualquer coisa longe disso, você está perdendo tempo, você está ficando estagnado, você está até ao ponto de repente, em algum momento, ser abatido, entendeu? Então, o que eu venho dizer para vocês hoje aqui é o seguinte, gente, a espiritualidade, ela fala, primeiro lugar, não crie pânico, não tenha pânico, vai acontecer coisas terríveis sim, eles falam que você vai ser sangrento, vão ter catástrofes, as pessoas vão ter que ser muito fortes, mas a espiritualidade, ela fala o seguinte, só que as pessoas não têm que estar focadas nisso, as pessoas têm que focar na luz, as pessoas têm que focar em Deus, porque é isso que é a salvação das pessoas, isso é o que será a salvação de cada um, né? Esse contato energético, essa iluminação, esse caminho, essa busca,
busca, esse aprimoramento, né? Esse aprimoramento, e ainda mais no fim dos tempos que estamos vivendo agora, o tempo na espiritualidade, ele modificou no sentido, em que sentido? Hoje é muito mais fácil você se arrepender e voltar para Deus e conseguir viver uma vida com Deus e realmente, verdadeiramente, você conseguir sentir essa energia de transmutação, de você viver, de você escolher agora estar com Deus e realmente você começar a ter revelações na sua vida, começar a ter uma comunhão tão forte de coisas mirabolantes acontecendo na sua vida, espirituais, coisas iluminadas, né? Que antes você sabia, até muitos mesmo dos apóstolos, muitas pessoas personagens da Bíblia, muitos personagens próprios da Bíblia, e de alguns livros sagrados, que demoravam para ter esse contato, né? Deus falava e depois demorava anos. Aí um outro dia Deus se manifestava após muitos anos, né? Isso é o que está acontecendo na espiritualidade, que os próprios a espiritualidade diz, é que o que está acontecendo agora é uma facilidade. Uma facilidade que se você viveu sua vida, você nunca pensou nisso, você nunca se ligou a isso, você nunca se importou com isso, e você viveu até uma vida, às vezes, de muitos erros, mas agora, porque estamos na iminência do fim dos tempos, eles falam que você buscando a Deus, você buscando a luz, você encontrará muitas respostas.